Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Conheça Mais. Hoje nós temos aqui conosco o Marcos Thieme. O Marcos ele é diretor de RI da Tereos Internacional. Marcos, obrigado pela sua presença aqui hoje conosco. Obrigado, Leandro, pelo convite. Bom, Marcos, para a gente começar esse nosso bate-papo, eu sempre peço para o pessoal explicar um pouco mais para o nosso investidor sobre a companhia, sobre seus principais negócios e o posicionamento de mercado, por favor. Okay. Bom, a Tereos Internacional, muitos dos investidores devem conhecer como Açúcar Guarani, né? Foi a empresa que foi primeiramente listada aqui na BMF Bovespa em 2007, mas em 2010 nós tivemos um reposicionamento da própria estrutura do grupo e a decisão de estar delistando a Guarani e listando a Tereos Internacional. Então vou contar um pouquinho da história do Grupo Tereos e acho que faz mais sentido começar assim, porque daí os investidores conseguem entender toda essa história que a gente tem aqui no Brasil e a história da Tereos Internacional em si. Então o Grupo Tereos, ele é hoje um dos maiores produtores de açúcar de beterraba na Europa. Esse grupo, na década mais ou menos de 90, começou a se reposicionar com relação à geração aí de caixa que eles tinham na Europa, diversificando esse caixa em outros ativos. Então, o primeiro momento de diversificação do grupo começou em 96, quando o grupo começou a entrar na linha dos xaropes de glucose, né? E compraram, na época, uma fábrica de glucose na Europa para entrar nesse processo de diversificação, que era uma tendência natural, a diversificação de algumas empresas comprando xaropes de glucose ao invés de usar o açúcar, né? Nos anos 2000, o grupo entendeu que era um momento importante também, por algumas questões aí do mercado internacional de açúcar, de estar diminuindo ou melhorando a sua exposição em outros mercados mais competitivos para a produção de açúcar. E foi quando o grupo iniciou um processo da construção de todos os ativos, o portfólio de ativo de cana-de-açúcar, e começando aqui no Brasil, né? Então, em 2001 foi a primeira aquisição que o grupo fez aqui no Brasil, em 2000 foi a primeira aquisição, em 2001 foi quando o grupo comprou a Açúcar Guarani, né? Na época, em 2001, a Açúcar Guarani moía 2 milhões de toneladas de açúcar, e hoje a empresa moe, tem uma capacidade de moagem muito maior do que isso. Esse ano a gente deve moer algo em torno de 20,5 milhões de toneladas. Então, uma multiplicação de 10, uma expansão de 10 vezes aí nesse ativo que começou em 2001. Em 2007, o grupo resolveu, como eu falei, listar essa atividade de açúcar pelo processamento de cana-de-açúcar aqui no Brasil, listar a Açúcar Guarani. E nesse momento foi um grande turnaround aí que a gente teve para essa produção que a gente tem de açúcar no Brasil, juntamente também com uma expansão da produção de xaropes de glucose e de amido, né, que é o que a gente chama de processamento de cereais na Europa. Foi quando o grupo lá na Europa fez uma aquisição de 5 fábricas de amido e de adoçantes, né, da Tate & Lyle. Então nós tínhamos 2 ativos com muito corpo, né, fora do açúcar de beterraba do grupo, um listado e outro que era um substituto. Em 2010 o grupo pensou, por que não colocar esses ativos juntos? A gente tem mais escala. O grupo também estava num processo de diversificação dessa produção de amido e adoçantes fora da Europa, então pensando já numa expansão para o Brasil. Então foi um bom momento para se colocar esses ativos juntos. Então o que nós fizemos foi delistar a Guarani, tá? Criar a Tereos Internacional, juntar os ativos de processamento de cana-de-açúcar no Brasil, junto com uma parte que a gente tinha na Ilha da Reunião, em Moçambique, que é a parte de África, né, que estava dentro de Guarani, e também os ativos de amido e adoçantes da Europa, criando Tereos Internacional. Por que disso? Muitas sinergias comerciais que a gente pode extrair, muitos dos compradores, né, os 2 negócios que a gente tem, tanto do lado de açúcar e do lado de amido e xaropes, né, as glucoses, elas é o que a gente chama de B2B business, né, são empresas que compram e produzem algo que é um produto final. Então fazia sentido também colocar esses ativos junto por causa disso, das energias comerciais que a gente podia extrair e ter uma empresa mais robusta para acessar o mercado de capitais. Então em 2010 nós criamos a Tereos Internacional. Hoje a Tereos Internacional é a empresa listada do grupo aqui na BMF Bovespa, o ticker é TERI3. E é uma composição de portfólios. Hoje nós somos um grande produtor de açúcar, amidos e adoçantes e etanol, e energia também via cogeração. Ótimo, excelente.
Bom, você já apresentou para a gente um pouco sobre a empresa, então vamos falar um pouco do setor, né? O setor sucroalcooleiro, ele é muito antigo no Brasil, se não um dos primeiros setores que esse país teve, né? No entanto, até hoje é comum a gente ouvir falar do setor associado com alguns problemas operacionais e financeiros em usinas, né? Então eu queria te perguntar um pouco qual é a sua percepção, a percepção da Tereos com relação aos principais desafios frente a essa relação, esse ambiente setorial, né? E como que vocês se enquadram nesse setor? Tá ótimo. Bom, o setor realmente ele tem passado por alguns desafios nesses últimos anos. É um setor que cresceu muito. Até quando começaram os IPOs do setor em 2007, nós tínhamos aí o etanol como sendo o carro-chefe desse setor. Não que o açúcar perdeu relevância, porque o açúcar tem muita relevância, né? O Brasil hoje exporta basicamente 50% do açúcar que é negociado no mercado mundial. Então a relevância do Brasil como produtor de açúcar para esse mercado é muito importante, né? Mas desde então nós tivemos aí alguns problemas climáticos. Nos últimos 10 anos, o Brasil vinha crescendo, até 3 safras atrás, muito na produção de cana-de-açúcar. E aí, em 2011, foi quando nós tivemos o problema climático e a gente acabou aí tendo uma produção menor de cana-de-açúcar, 11 e 12, né, que é a safra. Isso foi um dos fatores que acabou acarretando. Junto com isso, nós também tivemos uma alta de custos no setor, né? Se você se lembrar, o real ele se apreciou muito. De 2004 a 2009, 2008, quando a gente teve aí todo o problema, né, dos bancos, mas ele veio num processo de apreciação, enquanto você tinha um processo também de aumento de custo. Então, a apreciação do real, os custos nossos são em reais, na verdade, né, e você tem um aumento do custo no mercado local. Isso também acabou puxando um pouco o preço do açúcar, né, porque o reflexo do preço do açúcar tem muito a ver também com a variação do real frente ao dólar. Junto com isso, como eu falei, teve a quebra de safra. Então, quando você tem quebra de safra, você acaba não diluindo seus custos fixos. Isso pegou aí muitas empresas, não de surpresa, mas acabou sendo um processo difícil, porque nessa época você também teve menos crédito disponível no mercado, o aumento da taxa de juros aqui no Brasil, como consequência também desse momento mais difícil que a gente tem vivido no país nesses últimos 2 ou 3 anos aí. Então, acho que são vários fatores que acarretaram aí num processo de maior dificuldade. Acho que o fator mais importante também, dentro de tudo isso, é a questão da política de preços controlados, né? Hoje, todo mundo sabe que o preço da gasolina ele não varia de acordo com os preços internacionais. Uma questão muito importante nesse setor é a questão do preço do etanol, né? Então, para que você possa ter uma projeção e continuar fazendo seus investimentos ou continuar investindo, é importante que você tenha uma referência de preço. Como o preço da gasolina ele é controlado, o preço do etanol ele não segue o preço dos custos, que é o que a gente está falando. Ele simplesmente reflete uma paridade com o preço da gasolina. Então, normalmente, a paridade é de 70%. Então, como a gente tem aí o controle no preço da gasolina, isso acaba afetando de uma certa forma também o setor, porque enquanto os preços do açúcar não são regulados, é um mercado internacional que dita a oferta e demanda, você também tem o preço do etanol regulado. Fora isso, nesses últimos anos, como a gente teve uma quebra de safra e o preço de açúcar ele acabou subindo muito, você teve alguns players no mercado internacional que até não tinham custos muito competitivos, que acabaram, por causa do preço alto do açúcar, entrando para produzir açúcar. Então isso fez com que nós vínhamos vindo numa sequência de produção e demanda, né, por aquele produto, onde você não tinha um equilíbrio e aí você começa a ter um superávit de estoques, né, ou uma recomposição de estoques nesses últimos 4 anos, que também acabou trazendo o preço do açúcar um pouco mais para baixo, né? Então, é a combinação desses fatores. Acho que isso varia um pouco de empresa para empresa. Acho que alguns grupos estão muito mais preparados, se fizeram a lição de casa. Nós somos um dos grupos que estavam mais preparados, fizeram mais a lição de casa nesse sentido para estar se ajustando, né, a esse momento. E é lógico, toda dificuldade traz também uma oportunidade, né? Então é realmente um momento difícil do setor. A grande questão que o setor tem reivindicado aí é realmente
uma equação aí com relação à liberação dos preços, né? Talvez a CID também, a CID foi uma outra determinante aí no preço do etanol, onde você tinha um imposto, né, sobre a gasolina que foi retirado e trouxe menos competitividade para o etanol ainda. Então são questões regulatórias, há questões mercadológicas do lado do açúcar, mas que do lado do açúcar já começam a se resolver. Tá? Hoje você tem uma expectativa já para a próxima safra de um superávit menor, né, um déficit no açúcar. Então, demanda e oferta, eu digo. Né? A gente veio com 4 safras aí de recomposição e para a próxima safra já estabilidade, para outra possivelmente um déficit. O que nos ajuda. Do lado do Brasil, se você olhar um pouco para a questão aí do que está acontecendo no mercado hoje, a gente tem uma perspectiva de ter nesse ano também uma moagem menor do que a gente teve no ano passado. Então certo. Seria mais uma quebra de safra, seria a segunda aí na sequência que a gente teve, né? Dos últimos 12 anos, eu diria. Então o que acontece? Com isso, você já tem um preço que no começo aí da safra estava em torno de 14,5 centavos por peso libra, voltando aí para 17,5, 18 centavos de dólar por peso libra, né? O que já está refletindo aí essa expectativa de que a gente talvez tenha um pouco menos de açúcar aí disponível para frente. Então essas questões foram questões basicamente que afetaram aí o setor. Alguns grupos, como eu mencionei, começaram a olhar muito mais para a questão do custo, né? Tentando ganhar eficiência. A gente está fazendo isso. Nesses últimos anos, a gente lançou um programa na Guarani, o Guarani 2016, né, buscando muito o ganho de eficiência, o ganho de produtividade das nossas usinas, junto com o equacionamento de custos, tentando cortar custos onde a gente pode cortar custos, né, para ter aí uma maior competitividade e está surfando nesse momento aí de maiores desafios. Então, acho que tem que diferenciar empresas no setor. Realmente você tem algumas empresas com bastante dificuldade, acesso a crédito, o balanço é importante nesse setor também. Por isso, no começo eu falei que a ideia de Teteiros Internacional é ter uma empresa mais robusta, com maior peso para acessar mercado de capitais, acessar financiamento também. Então, a gente conseguiu aí nesses últimos anos, apesar toda essa crise, ter bons financiamentos, ter bons projetos também que a gente colocou para rodar, e nesse processo agora eu diria de uma redução de investimentos, a gente já está começando a colher fruto desses resultados junto com esse programa de eficiência. Né? Certo. Então, acho que eu queria aproveitar, quer dizer, olhando para os produtos da companhia especificamente, majoritariamente nós estamos falando de commodities, né? Então eu queria entender um pouco de como é que você lida com essa dinâmica de um produto, de uma commodity, né? E ao mesmo tempo quais são os principais pontos que impactam a rentabilidade do negócio? Boa pergunta. Bom, quando você olha para a Tereos Internacional, acho que vale a pena falar um pouquinho da composição do nosso portfólio de receita, né? Então hoje, como o grupo está estruturado, basicamente da produção de cana-de-açúcar, ou açúcar vindo do processamento de cana-de-açúcar, e o etanol e a energia, isso combinado, ele representa mais ou menos uns 40-45% da nossa receita total. Os outros 55%, 60% da receita, ele vem do processamento de cereais, e nesse processamento de cereais, quando a gente processa tanto o trigo quanto o milho, a batata e a mandioca, eu não mencionei no começo, mas nós somos o único grupo no mundo que processa essas 4 matérias-primas para produzir o amido e os xaropes, né, as glucoses. Então, nessa parte de processamento, a gente tem aí 55% da receita vindo desses produtos, né? O que você tem, que faz com que a empresa tenha um portfólio balanceado aí. Então, você não está exposto só ao risco do mercado de açúcar ou de etanol aqui no Brasil. Lógico que existe uma correlação dos xaropes de glucose, de alguns xaropes de glucose com açúcar, mas você tem toda uma receita, um portfólio de receita que vem do processamento dessas matérias-primas e da produção desses produtos, né? Então, hoje a gente tem, basicamente, uma gama de clientes muito grande. Você está dizendo aí de mais de, lá na Europa, 1.500 clientes que a gente distribui esses produtos em vários países. Na Europa, hoje a gente tem basicamente 11 usinas produzindo diversos tipos de produtos. Isso tem uma fidelização muito grande também, porque para a maioria desses clientes que nós temos, nós acabamos fazendo um produto que é bem tailor-made. Tá? Juntos nós desenvolvemos um xarope específico que eles vão precisar para usar num chocolate, ou usar numa bala.
Então é muito tailor-made. Foge, inclusive, dessa comoditização. Exato, a gente foge disso. Apesar de você estar exposto no mercado, onde você tem que comprar trigo e onde você tem que comprar milho, você tem um produto final aí que é bem pulverizado, com clientes muito pulverizados. A gente tenta linkar lá, né, o que a gente chama de pass-through em inglês, né, que é você passar os seus custos dessas commodities para o cliente. Então, como é um mercado muito segmentado e já consolidado lá, você tem 3 grandes players na Europa, isso de uma forma, acaba sendo muito mais difícil você ter outros entrantes no mercado para poder vir uma guerra de preços, né? Então, a gente acaba sendo menos exposto nesse sentido lá. Aqui do lado de Brasil, aí você tem uma questão, que é a questão de como você produz o açúcar, o etanol e a energia. Muitas empresas que estão nesse segmento de negócio aqui no Brasil, eles optam por comprar terra e produzir a sua própria cana naquela terra. A Tereus, até por essa mentalidade de cooperativa, e também no sentido de estar muito próximo com os fornecedores, quando a gente veio para o Brasil, a gente veio com um outro modelo de negócio. Então, nosso modelo de negócio, nós não empregamos recursos na compra de terra. O que nós fazemos simplesmente nós arrendamos a terra para produzir basicamente 35%, 40% da cana que a gente precisa e o restante disso, 60%, a gente compra de fornecedores que estão ali na região, né? A Guarani em si, que é o nosso ativo aqui no Brasil, tem um outro diferencial. Nós temos o que nós chamamos de um cluster. Então as nossas 7 usinas, elas estão próximas elas ficam ali na região, no noroeste do estado de São Paulo, uma região muito rica, né, para a produção de cana-de-açúcar, muito fértil, com uma regularidade aí na questão das chuvas, né, maior do que outras regiões aqui no Brasil. Então se tornou aí o polo de cana-de-açúcar aqui no Brasil. E nessa região nossas usinas estão próximas, o que faz com que seja muito mais fácil de a gente movimentar a cana-de-açúcar de uma usina para outra e também tem a fidelização dos nossos fornecedores, né? A gente, no setor de cana-de-açúcar, e respondendo mais diretamente a sua pergunta, a gente tem um esquema que foi formado pela indústria que se chama Consecana. Então, o produtor de cana-de-açúcar, nesse modelo de negócio onde você tem fornecedores, ele recebe uma parte da receita coletiva aí, né, do etanol, do açúcar, que é produzido na região, né, na região Centro-Sul. Então você acaba tendo uma exposição a commodity, mas como a sua receita e os seus custos estão meio que atrelados, não é que você não tem um descasamento aí, né, de uma parte disso. Então, e a outra parte a gente acaba nós mesmos produzindo, né. Então, assim, a exposição a commodities, de um lado nós somos produtores, do outro lado e compramos de fornecedores, do outro lado a gente compra realmente de mercado, né, o trigo, o milho, a batata e a mandioca aí que a gente precisa para poder moer. Ótimo. Bom, então vamos falar um pouquinho de investimento. O que vocês têm de investimentos no horizonte? Quais são os principais investimentos da companhia? Uma ótima pergunta. Em 2010, praticamente do começo de 2011, nós anunciamos um maior investimento aí da empresa aqui no Brasil, né? O investimento basicamente era para ampliar a capacidade de moagem da Guarani de 20 para 23,5 milhões de toneladas aí de moagem de cana-de-açúcar. Junto com isso, basicamente quadruplicar o nosso potencial de cogeração, né? Então esse foi um grande investimento que a empresa lançou. Nesses últimos anos nós já estamos basicamente finalizando todo esse processo de investimento que começou aí, em 2011. Aí esse ano a gente já está entregando aí do lado de cogeração uma boa parte dessa energia que a gente teve que investir, né, com as caldeiras e todo o processo de investimento nas usinas para se gerar essa energia. No lado da moagem de cana-de-açúcar, com essa quebra de safra que a gente teve, a gente também teve que fazer aí alguns investimentos em expansão de canavial, em renovação. Então a Guarani hoje é uma das poucas empresas que tem aí um potencial de moer mais nesse ano do que no ano passado, né, diante da situação que a gente tem. Então esse grande investimento ele foi feito, a gente está finalizando. Do lado de amido e adoçantes, que é o nosso outro segmento de negócio, nós também começamos um processo de diversificação da Europa, como eu falei no início dessa entrevista, onde nós começamos a trazer algum desses negócios para a Europa, para o Brasil. Então hoje nós temos uma fábrica
que processa amido através da moagem de milho e também de mandioca, mas hoje o investimento maior foi do lado de milho, aqui em Palmital, que é no sul do estado de São Paulo, bem próximo ao Paraná. Isso foi um grande investimento. Quando nós anunciamos o investimento, nós falamos em algo de 100 milhões de euros. A primeira fase desse investimento basicamente está completa. A gente já está moendo milho e já moía, né, a mandioca e já aí começando a entregar a glucose e os amidos modificados também que vêm desse processamento aí de milho e de mandioca. Também nesse processo de diversificação ou de investimento, nós começamos a uma diversificação na Ásia. A Ásia e basicamente a China, né, e basicamente o Brasil, são ainda países onde você tem um consumo de amido e derivados de amido muito baixo comparado aos Estados Unidos e à própria Europa. Então, você fala aí de um consumo de 7 quilos ou 8 quilos de amido por pessoa, um consumo per capita, né, por ano, aqui no Brasil, enquanto na Europa e nos Estados Unidos, a gente fala em algo em torno de 21, 22 quilos, né? E na China é mais ou menos próximo do Brasil. Então esses são dois polos aí de crescimento que a gente viu oportunidades nesses últimos 3 anos. Começamos nossos investimentos. Na China, como é um mercado novo e o grupo é um grupo que tem políticas muito claras na hora de investir em segmentos ou em mercados onde o grupo não está presente, nós fomos com um parceiro, que é o Wilmar. A Wilmar é uma empresa no agribusiness muito focada na Ásia, conhece muito bem a China, são listados na Bolsa de Singapura também. Então nós começamos 2 JVs com eles na China e recentemente nós entramos na Indonésia, que é um país aí que tem muita demanda por amido e também por açúcar. Fizemos uma parceria com um produtor local e vamos começar a investir lá, mas são investimentos menores. Então o grosso dos nossos investimentos, eles aconteceram, como eu te falei, a partir de 2011. Nesse ano a gente já tem uma redução de CAPEX, então para quem estiver olhando especificamente para a Tereos Internacional, eu recomendo que vocês olhem os nossos números que foram divulgados no último trimestre, né? A gente fechou em dezembro e agora em 31 de março a gente fecha o ano todo, porque o ano fiscal do agribusiness é diferente, mas nos últimos 9 meses você já vê uma redução aí de 25% no CAPEX, tá? Que se reflete para o CAPEX anual também, tá? Eu diria que a fase de maturação dos investimentos estão acontecendo. No Brasil, basicamente, já está quase finalizada. E aí são esses investimentos pontuais, que são JVs que estão acontecendo na Ásia e que acabam não sendo consolidados, porque nas novas regras do IFRS você acaba não consolidando, mas vem via resultado, né? Certo. Bom, enfim, eu queria te perguntar o que você considera que são os diferenciais da Tereos e por que o investidor deveria ter a companhia como opção de investimento nesse momento? Bom, são vários. Acho que hoje a empresa tem um portfólio diferenciado de produtos, de negócios, né? Eu não mencionei, mas nós temos um faturamento aí, do ano passado, eu vou passar de 7,6 bilhões de reais, então uma empresa grande, com basicamente 860 milhões de EBITDA, um bom EBITDA também, e que está passando aí por uma fase final de investimentos. Então, a gente teve que investir por investimentos que a gente começou, mas estamos num processo aí de phasing out. Então, esse é um primeiro fator, tá, que eu diria. Um segundo fator, acho que vale muito a pena lembrar que nós produzimos energia, até um pouco da discussão que nós estávamos tendo, né, inicialmente, antes de nós começarmos essa gravação. Então, hoje o fator de se produzir energia no Brasil é importante, né? Hoje a Guarani, ela cogera, então ela usa energia para poder suprir as suas usinas e, além disso, a gente tem um excedente de energia que nesse ano a gente deve superar 1.000 gigawatts de energia a hora, tá? E vender isso a mercado, lógico, no mercado que já foi contratado há 2, 3 anos atrás, quando nós entramos nesse processo aí de investimento, com preços já contratados. Mas nós não estamos expostos a isso. Então, se a gente está tendo muita discussão nesse momento aí com relação à energia, se a gente tem ou não um racionamento de energia. Não estou entrando na discussão se a gente vai ter aqui, mas estou dizendo que nós, como empresa, não somos expostos a isso. Pelo contrário, a gente pode ter oportunidades aí para poder, de alguma forma, vender talvez até um pouco mais de excedente, o que a gente tem trabalhado nesse momento é para detectar essas oportunidades. Então, nesse segmento a gente é resiliente. Hoje também a empresa tem receitas que não são concentradas em reais, né? Então, você pensa, poxa, eu tenho receitas em euros e o real está se desvalorizando. Agora a gente está com
um momento aí onde até uma pequena apreciação do real, agora desvalorizou um pouquinho nesses últimos dias, mas nos últimos, eu diria, 18 meses, a gente vem numa tendência de desvalorização do real. Essa receita que a gente tem é uma receita em euros, quando você converte para reais, porque a empresa é listada aqui, você acaba tendo aí um impacto no resultado também. Então, um outro fator é uma empresa diversificada, tá? A gente não está exposto só a real. Talvez um fator importante para o lado de valuation é que a gente está tradando abaixo de book value. Então, se o investidor está olhando para isso, questões de mercado, talvez um pouco da liquidez nossa que é baixa, para o investidor maior, mas a gente negocia hoje abaixo de book value, que é interessante para o investidor que esteja olhando para uma empresa aí que está nessas condições. E qualquer outro tipo de valuation também que o investidor estiver olhando, o EV/EBITDA, o Price Earnings, acho que posso fazer uma análise, a gente está um pouco abaixo aí dos peers. Então tem um valor da empresa aí que ainda não foi talvez refletido no valor das ações. Então eu, como diretor de RI, acredito aí que uma empresa que está tradando abaixo de book value é uma empresa interessante. Então acho que é um outro fator de interesse internacional. Então são vários fatores, a empresa é uma empresa diferenciada nesse sentido, é um dos grandes produtores de açúcar no Brasil, nós somos o terceiro maior produtor de açúcar no Brasil. Nós somos o terceiro maior produtor de amido e adoçantes na Europa, então um grupo de peso, de expressividade. Nos negócios daqui do Brasil é um negócio sustentável, então quem já visitou uma operação de cana-de-açúcar sabe que desde o momento que você moe ali a cana até o momento onde você cogera a energia, você está tirando o CO2 da atmosfera, então tem uma parte de sustentabilidade muito boa. Para investidores que gostam disso também. O setor passou por um processo aí, de profissionalização nesses últimos anos, onde a gente não tem mais queima de cana-de-açúcar no Brasil. Basicamente, na Guarani, 95% da nossa colheita é mecanizada. Então, são vários fatores aí que eu acho que tem muita atratividade para quem está olhando. E a questão aí da regulatória dos preços. Acho que uma hora o governo vai equacionar isso, e é lógico que a gente tendo uma visibilidade maior aí com relação à liberação dos preços de gasolina, ou de uma certa forma como o governo vai formular isso, ou ter uma fórmula para esse ajuste, isso traz mais estabilidade também para os próprios investimentos no setor e de uma certa forma contribui para a empresa no setor do valuation, né? Tá ótimo, com certeza o pessoal vai passar a acompanhar mais de perto o caso da Tereos. E eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui hoje conosco. Muito obrigado, Leandro, foi um prazer estar aqui. Obrigado pela XP também, pelo convite. Pessoal, então é isso, nosso programa de hoje está terminando. Muito obrigado e até o próximo Conheça Mais.